Saúde, pessoal. Aí vamos aqui para mais um estudo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que Deus vê com muita importância também na sua palavra e que alguns talvez não perceberam, mas Deus se preocupa até com a nossa saúde, né? Então é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os princípios de saúde, né? Deus nos convida a temer a Deus e dar-lhe glória. Diz assim, Apocalipse 14, e o verso 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Então, temer a Deus e dar-lhe glória, né? E como que eu posso glorificar a Deus? Uma das maneiras que eu posso glorificar a Deus está em 1 Coríntios 10, 31. É por várias maneiras, mas tem uma maneira interessante também. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Outro dia eu estava vendo uma mensagem, um sermão, né? Estava ouvindo, e o orador ali dizia, tudo você tem que dar graça, né? Tudo dá graça, né? Não receba a glória para você, mas dê a glória para Deus. E uma das maneiras que nós acabamos de ler aqui, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Interessante, né? Deus parece assim, a princípio que ele é exigente, mas não é exigente. Ele fala assim, da gente dar glória em tudo, porque até mesmo no que eu como, no que eu bebo, nós vamos ver aqui, porque isso vai trazer benefício para nós mesmos, vai voltar para nós. Se eu me alimentar bem, eu vou ter uma mente melhor, eu vou estar e tal. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Qual foi o cuidado de Deus com o homem em relação à sua alimentação? Gênesis 1, 29 e 30. Vamos ver lá. Vamos abrir. Estudar a Bíblia não tem como sem estudar a Bíblia sem ter a Bíblia. Então, se você não tem, adquire aí a sua Bíblia. E disse Deus ainda, e eis que vos tenho dado ervas que dão sementes e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto e deem semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim fez. Então, Deus ali cuidou ali da manutenção dos animais, né? E do ser humano, principalmente, né? Dando o alimento, provendo o alimento, né? Que era dos frutos das árvores, das sementes e tal, frutos e cereais, né? Então, ali, a princípio ali no Éden não havia o alimento carne, isso aí foi um alimento depois permitido, secundário, mas a alimentação original do homem era de frutas, grãos, cereais ali, né? E depois passou a ser a verdura ali também. Então ali, ou seja, uma alimentação vegetariana, balanceada, né? Quanto tempo viviam os indivíduos após o pecado, né? Gênesis 5, 5, 8 e 27. Então, quanto tempo vivia os indivíduos mesmo após o pecado, né? Então, vamos ver Gênesis 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, Enos viveu 780 e por aí vai. Então, eu tenho até um vídeo sobre isso que fala desse assunto, né? Hoje nós vamos falar sobre que o homem não vive mais quase 1000 anos, né? Qual foi os homens mais longevos, você pode ver também depois lá. Mas aqui fala, né, algumas pessoas que viveram muito, né? Pela, a, claro que tem um outro fator que eu falo no outro vídeo, né? Que depois Deus ali interveio até nisso aí, mas eles tinham qualidade de vida, né? E viviam bem. Quando foi que Deus permitiu a alimentação carne? Gênesis 9, 3 e 4. Tudo o que se move e se vive servirá por alimento, como vos dei a erva verde. Tudo vos dou agora. Agora, ainda é o detalhe. Então, isso pressupõe que é naquele momento, ou seja, depois ali, né, a carne, porém, da sua vida, isso é, o seu sangue não comerei. Então, Deus aqui dá a permissão para comer a carne, mas não permite comer o sangue, né? Tem um detalhe, mesmo Deus permitindo eles comer o alimento carne, Deus deu uma orientação para eles. Levítico 11, 47. Vamos ver lá. Levítico 11, 47 diz assim: para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Interessante, né? Ninguém fala sobre isso, né? Essa coisa, sobre esse assunto, mas a palavra de Deus fala, né? E Deus permitiu ao homem comer algumas coisas, mas para ele fazer diferença entre o limpo e o que não é. A Bíblia usa essa expressão, mas quer usar o que não é recomendável, né?
Por quê? Visando sempre a saúde. Lembrando que isso aqui está no Antigo Testamento, e alguns fazem aquela questão assim, ah, mas agora nós vivemos só o novo, então o antigo não precisa se servir. Aí, porque ele faz referência a isso com relação à lei de Deus, o mandamento de Deus. Mas a pergunta que eu faço é, porque algumas coisas eram cerimônias que apontavam para Jesus e realmente, de fato, não precisava mais ser observado, porque Jesus já veio, então tudo se cumpriu. Mas agora eu pergunto, a sua saúde, você não precisa mais cuidar mais? Você pode andar assim, sem cuidar dela, que vai dar tudo bem, vai dar tudo certo? Não, as leis de saúde também são eterno enquanto dure, vamos dizer assim, né? Porque enquanto nós vivemos nessa terra, para a gente pelo menos diminuir o sofrimento ou a chance de doença, que não é o 100%, porque nós temos as preposições genéticas, né? Ou seja, nós podemos herdar alguma coisa assim, né? Ruim, mas falando de estatísticas, a gente vê que as doenças, na verdade, estão mais associadas ao nosso estilo de vida do que meramente coisas herdadas de nossos pais, né? Então, ou seja, se eu cuidar, mesmo que eu tenha essa tendência, a chance diminui em muito. Levítico 11, no verso 2 ao 12, fala assim: Dizei aos filhos de Israel, são estes animais que comereis de todos os quadrúpedes que há na terra. E tudo que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e que rumina, entre os animais comereis. Desse, porém, não comereis dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, que é o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, e esse vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, e esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, e isso será imundo. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e o casco é dividido, mas não rumina, esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, esse vos será imundo. De todos os animais que há nas águas, comerei o seguinte: de todos que têm barbatanas e escamas nos mares e nos rios, isso comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas, escamas, no mares e nos rios, todos os que chameiam, enxameiam as águas de todo ser vivente que há nas águas, esses vos serão para vós abominações. Ser-vos-ão isso abominação, de sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo que nas águas não tem barbatana ou escamas, vos será para vós outros. Então, aqui é um conselho, né? Assim, a Bíblia dá essa orientação, mas é claro, você é livre para você escolher se você quiser ou não. Jesus não obriga, Jesus, pelo contrário, te permite você comer o que você quiser. Só que ele dá essa orientação porque até a ciência comprova que você pode, se você evitar determinadas coisas, como que falou aqui, você vai ter saúde. Mas isso é opção sua, né? Deus não te obriga, Deus te dá o livre-arbítrio, né? Só que ao ingerir essas coisas, a gente pode obter aí riscos para a nossa saúde. O que a Bíblia fala sobre os bebidas alcoólicas? Provérbios 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. 3, agora Provérbios 23, do 29 ao 35. Para que quem são os ais, para quem são os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos, para quem se demorar em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho no copo, resplandecente no copo. E se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra, e picará como o basilisco, e os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará perversidade. Serás como os que se deita no meio do mar, e como se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não doeu, bateram-me
e não senti. Quando despertei, então tornei a beber. Então, é os mesmos sintomas aqui de uma pessoa que está embriagada, né? Bateram em mim, não senti, os olhos vermelhados, tontura, então aqui todos os sintomas. Então a Bíblia dá esse conselho também, lembrando que você tem o direito de tomar se quiser, mas isso vem em consequência sobre a sua vida. Pessoas que perdem família, perdem emprego, perdem tudo devido a esse vício. Mas por que Deus se preocupa com a alimentação também, né? Na verdade não é só alimentação, mas seria o estilo de vida. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Caso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nosso corpo não é nosso mesmo, assim, vamos dizer. É um patrimônio que a gente vai prestar conta para Deus. Deus nos deu, mas a gente vai prestar conta, porque é o santuário de Deus. Deus quer habitar em você, Deus quer habitar em mim, Deus quer habitar em você. Deus ama todos e quer salvar a todos e quer cuidar de todos. Mas nem todos aceitam esse cuidado, ele respeita. Mas você que aceitou, você que ama Jesus, você deve cuidar da sua alimentação, do seu corpo, não colocando coisas prejudiciais dentro daqui, né? Dentro do seu corpo, dentro de mim, você dentro de você. Por quê? Porque isso vai te trazer prejuízo para a sua saúde e não só apenas a sua saúde, porque Deus não está preocupado apenas na nossa vida e nessa terra, que está, sim, mas eu quero dizer, não apenas preocupado com a sua vida aqui, mas principalmente na vida eterna. E tudo que a gente se alimenta, nosso estilo de vida afeta aqui. E afetando aqui, atrapalha a comunicação dele para conosco. Então a gente tem que ficar atento a isso também. 3 João 3,2 diz assim: Amados, acima de tudo, faço votos que a tua prosperidade e saúde, assim como é próxima a tua alma. Deus, então, falando que através de João, que quer que a gente tenha saúde. Então, mas para a gente ter saúde, a gente tem que ter os cuidados, né? Aí, antes de dar sequência aqui, aí talvez você fale, mas o pessoal de antigamente lá, né? Eu já ouvi muita gente falando assim, mas o pessoal comia qualquer coisa e tal, né? Só que tem um detalhe, o pessoal antigamente se alimentava, né? Era o que eles tinham ali, dos recursos que tinham ali, de qualquer coisa, vamos dizer assim. Mas eles trabalhavam duro, né? Ali na enxada, na roça. Hoje não, hoje a gente tem uma vida mais sedentária, a gente tem carro, a gente tem ônibus, a gente tem metrô, a gente tem avião, então a gente evita a bicicleta, evita caminhar, a gente não se expõe tanto ao sol, o nosso trabalho é mais sentado, mais assim, está imperando agora, somente na pandemia, né, home office e tal, então, ou seja, é um trabalho mais acometido, então você não gasta mais queima mais essas calorias como o pessoal que queimava. Isso eu estou falando para quem não faz isso, né, que é a grande maioria, mas não estou falando para aquela que é a minoria, que faz sim atividade física e tal, né, e então é só uma dica aqui. Êxodo 15, 26. Se ouvires atento a tua voz do Senhor, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e der ouvido aos mandamentos, e guardar os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei aos egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Interessante, né? Aqui fala que se nós formos fiéis e cuidar das enfermidades que foram enviadas ali para os egípcios, Deus não enviaria a nós. E essa promessa se aplicava tanto para aquele tempo como para nós. Tanto é que aquele que é fiel, então diz que tem uma cidade lá na Califórnia, Loma Linda, Califórnia, se não me falha a memória aqui, já viu, essa matéria foi feita até, acho que se eu não me engano, pelo Globo Repórter, do pessoal mais longevo daqui da Terra, eles são um grupo ali que vivia nessa cidade aí. E foram lá ver qual que era e seguiam os princípios de alimentação, balanceada, uma dieta vegetariana, praticavam exercícios. Então você vê ali pessoas de 90 anos lúcidas fazendo até cirurgia e tal. Então essa é a recompensa daquele que é fiel, né? Mas aí você fala, né? Mas
Agora é tarde, né? Eu devia saber disso antes e tal, aí eu ia cuidar mais. Será? Vamos ver aqui. Atos 17:30 diz assim: Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então aqui está falando sobre o arrependimento, mas que se aplica perfeitamente aqui. Eles estão falando, talvez você foi ignorante a vida toda sobre esse assunto. Ignorante não na parte ofensiva, dizendo-se ofensivamente, mas que não sabia desse assunto, né? Mas se você não sabia, não tem problema. Deus está te alertando agora e Deus não vai levar em conta. Então talvez tudo aquilo que você fez de errado, ele vai reconsiderar e ainda pode conceder saúde, porque Deus sabe que agora o problema é aquele que sabe e continua fazendo errado. Deus tem misericórdia, Deus pode até conceder saúde, mas se vier a doença, pode ser por alguns motivos Deus não te atenda, né? Então é importante ponderar sobre isso. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então, se você sabe que deve melhorar, que deve cuidar, então por que não fazer, né? Para você não pecar contra você mesmo e contra Deus, né? Que vai te prejudicar e tal. E o meu convite para todos é que a gente tenha uma vida baseada naquilo que Deus recomenda e que a ciência recomenda e a gente chama, né, de 8 remédios naturais de Deus, né? Que é água pura. Eu vou falar alguns aqui, não sei se vou lembrar todos agora. Água pura, luz solar, alimentação saudável, descanso, a confiança em Deus, que é o principal, dentre outros, né? São os 8 remédios, mas o importante é a gente seguir direitinho aí, né? E depois eu vou colocar para ficar melhor, vou colocar uma lista aí detalhada dos 8 remédios para vocês, tá bom? Deus abençoe, não esqueça aí de se inscrever aí no canal e obrigado por tudo. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque aprendemos um pouco da Tua vontade para nós nesses princípios de saúde, que nós possamos guardar esses princípios para que tenhamos boa saúde. Abençoe todos, em nome de Jesus, amém.